Eu quero dizer que uma mente avançada, ela tem algumas características e algumas qualidades de pessoas que são vencedoras. E eu quero dizer para você, querido, que se você não tiver coragem na vida, você não vai progredir. Se você não tiver coragem para sair da sua zona de conforto e invadir o desconhecido, você jamais vai mudar de patamar, e Deus vai te dar oportunidades. Mas eu fico pensando, o que é coragem? A primeira reflexão é que todas as grandes batalhas começam no nosso interior. Antes de você vencer os inimigos, os adversários, as oposições, as barreiras externas, você sempre vai ter que lutar com o medo que está dentro de você. A coragem, portanto, não é a ausência do medo. A coragem é fazer o que se tem medo de fazer. Você não vai deixar de ter medo. Você vai continuar temendo, mas vai fazer o que tem que ser feito. Isso é coragem. Eu quero dizer também que coragem é a ousadia que inspira o comprometimento de pessoas. Pessoas corajosas se tornam líderes. Elas inspiram outras pessoas a caminharem no caminho que ela está escolhendo. Quando um homem corajoso assume uma posição, os demais se aprumam. Liderança é a expressão de coragem que leva as pessoas a fazerem a coisa certa. Coragem inspira. Pessoas bem-sucedidas, elas realizam grandes coisas porque elas não vão sozinhas, elas inspiram outras. Outras são inspiradas a sonhar o seu sonho e fazem dos seus sonhos o seu próprio sonho. Mas eu quero te dizer que, guardadas as proporções, meu querido, todos nós recebemos de Deus oportunidades que, quando aceitamos com coragem, vamos ter lutas, mas vamos inspirar pessoas a se juntarem a nós nesses sonhos, nessa visão de transformar alguma coisa. Hoje eu quero te dizer, meu querido, que você precisa ser uma pessoa de coragem, não importa a tua idade. Na vida, pessoas que não têm coragem jamais serão empresários, porque ser empresário é sempre um ato de fé, um ato de coragem. Eu quero dizer também que a tua vida progride na proporção da tua coragem. O desejo de segurança coloca-se contra todo empreendimento grande e nobre. Você quer segurança? Não vai progredir. Não tenha medo de que a sua vida chegue ao fim, mas sim de que ela nunca tenha tido um começo. A coragem direcionada para o propósito de Deus não só lhe oferece um bom início, mas lhe garante um fim extraordinário. Ironicamente, aqueles que não têm coragem de correr riscos e aqueles que a têm experimentam o mesmo medo na vida. A única diferença é que os que não se arriscam se preocupam com banalidades. Já que você tem que superar o medo e as dúvidas, faça isso valer a pena. Medo todo mundo tem. Os que nunca fazem nada têm medo, mas de coisas banais. Ai, será que vai chover amanhã? Eu vou pegar uma doença. O outro que está lutando em grandes frontes, será que eu vou ter condições de enfrentar esse inimigo, essa batalha e vencer essa guerra? Já que nós vamos ter que enfrentar o medo, então faça valer a pena. Queridos, você está aí hoje, às vezes cheio de talentos, cheio de sonhos, e está sentado no banco porque não tem coragem de abrir o seu próprio negócio. Prefere ficar na segurança daquele empreguinho que te dá o salário todo mês e não tem coragem de começar algo novo, de se arriscar. E Deus está te dizendo, se cavalo passar na sua frente, monte, porque há momentos e pontos de inflexões que vão determinar destinos. Se você perder, talvez ele não passe de novo, ou demore muito para passar. Então coragem é a primeira característica que faz parte do DNA de uma mente avançada, de uma mente que é capaz de suplantar os medos, que é capaz de crer a despeito dos medos. A coragem sem discernimento é inconsequente, porque decisões têm consequências. Decisões determinam destinos. A coragem nos capacita a avançar, mas o discernimento nos diz qual é o caminho certo. Para que a gente precisa de discernimento na vida? Em primeiro lugar, para conhecer a verdade em qualquer situação. O discernimento entre o certo e o errado é o que garante que as nossas decisões não terão consequências desastrosas. Então, você precisa de discernimento para tudo na vida. A segunda razão para a gente ter discernimento é para descobrir a razão dos problemas. Todo problema tem uma verdade, tem uma razão por trás.
Não basta só ter lógica. Não adianta você ser uma pessoa absolutamente racional, porque pessoas não são só racionais. Quando você tem que administrar pessoas, você tem que entender que elas têm sentimentos e tem coisas que a tua razão não vai entender. Você precisa ter intuição. Então, às vezes, a verdade ela não está 100% clara. Mas quando a gente tem os princípios de Deus dentro de nós, quando alguma coisa se desvia da vontade de Deus, você discerne. Entendam, Deus vai oportunizar para você momentos de inflexão, de empoderamento, e você precisa ter coragem, mas precisa também ter o discernimento. Como melhorar o discernimento? O que a gente na prática pode fazer para melhorar? Analise os sucessos do passado. O que fizeram? Converse com pessoas mais velhas, eles vão te contar os fracassos, vão te contar as vitórias. E você encurta caminhos. Porque quando você quer vencer numa área, você tem que procurar pessoas da sua área. Olhe para o passado, aprenda com os erros e com os acertos das pessoas. Quais os líderes que você admira? Aprenda com eles, leia suas biografias. E a terceira e última qualidade ou característica do DNA de uma mente avançada é o foco. Pessoas sem foco não prosperam. Pessoas com foco são bem-sucedidas e bem-sucedidas a longo prazo. Porque na luta da vida vai ter altos e baixos, não tem ninguém que não passe por eles. Só que tem aqueles que desistem, mudam de caminho, mudam de ramo. Tem gente que muda de casamento, muda de esposa, muda de igreja, muda de tudo. Por quê? Porque não aguenta o momento da pressão. Aqueles que têm foco e permanecem correndo atrás daquele alvo vão vencer, irmãos. Então entenda uma coisa, quando você tem foco, você abre mão de muitas coisas. Porque focar em algo significa desfocar do resto. Quando você foca na tua mulher, significa que outras não existem. Quando você foca no teu trabalho, você vai dar tempo para aquilo. Pessoas que são bem-sucedidas, pode ter certeza, elas têm foco, porque gente sem foco não vai longe. É isso que eu quero dizer para vocês, queridos. Como explicar o foco de uma mente avançada? Eu penso que tem duas características que têm tudo a ver com foco: prioridade e concentração. A pessoa que conhece as suas prioridades, mas não tem concentração, sabe o que tem que fazer, mas nunca faz. Tem 1000 ideias e nunca saem do papel. Conhece a prioridade, mas não tem concentração. Se tiver concentração, mas sem prioridade, possui excelência, sem progresso. Porque investe no que não tinha que investir. Agora, quando você reúne as duas coisas juntas, o potencial e a vontade, você vai alcançar grandes coisas. Concentre 66%, eu estou falando de 2/3, tá? Em seus pontos fortes. Sua habilidade, seu dom, seu talento que você faz bem feito. Invista 2/3 dos teus esforços nisso. Por quê? Pessoas bem-sucedidas se tornam assim porque dedicam tempo, concentração e foco no que fazem bem, não no que fazem mal. O grande mistério não é que as pessoas estejam fazendo as coisas mal, mas fazerem poucas coisas bem, de vez em quando. A única coisa universal é a incompetência. Os pontos fortes são sempre específicos. Para ter sucesso, concentre-se em seus pontos fortes e desenvolva-os. É aí que você deve dedicar tempo, energia e recursos. Pode ter certeza que Deus te deu dons e talentos. Tem alguma coisa no qual você é muito bom. E é nisso que você deve investir o seu tempo, o teu foco, a tua concentração. 66% no que eu faço bem. 30% em coisas novas. Porque crescimento equivale a mudança. Você precisa aprender a incorporar, agregar valor a você. Pessoas que não se renovam, que não abrem os horizontes, ficam chatas, ficam obsoletas. Elas não crescem. Se você não crescer como indivíduo, não crescer intelectualmente, mentalmente, espiritualmente, se você não crescer, você não vai se desenvolver. Então dedique pelo menos 1/3
do seu esforço para novas coisas, para aprender coisas novas, para estudar coisas novas, para fazer coisas novas. Não se esqueça, na vida, quem não progride, regride. 4% nos seus pontos fracos, porque ninguém pode deixar de trabalhar totalmente nos seus pontos fracos. Nunca diga assim, eu sou assim mesmo, não tem jeito, eu não vou mudar, vou ficar até o fim da vida assim. Muitas vezes esses pontos fracos são os impedimentos para que você rompa na vida, especialmente quando eles estão relacionados à sua vida profissional, à sua vida familiar. Então eu estou dizendo 4%, porque na verdade eu acho que o principal investimento é no que você já é bom. O segundo maior investimento é na renovação, mas você não pode esquecer as coisas que você não faz bem. Portanto, para melhorar o seu foco, concentre-se nos seus pontos fortes, delegue os seus pontos fracos, identifique as áreas que você faz mal e delegue, e sobretudo, concentre-se no chamado de Deus para a tua vida. Porque se você estiver na vontade de Deus, meu querido, Ele estará junto com você no seu caminho. E quando você for desviar, Ele te traz de volta. Não existe sucesso verdadeiro, completo, sem Deus no centro da sua vida. Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai perceber que o que mais existe no mundo são pessoas dizendo que você pode, que você consegue, que você pode ter o que você quiser, que você pode ser o que você quiser, fazer o que você quiser, ganhar quanto você quiser. Existe sim uma grande quantidade de pessoas dizendo e afirmando isso. Mas por que quando nós paramos para olhar de fato para a população, para a forma com que as pessoas vivem, nós percebemos que é muito pequeno, na verdade, o grupo de pessoas que de fato conseguem ser, ter, fazer, viver as suas vidas de forma extraordinária. Segundo Earl Nightingale, a nossa população é dividida em dois grupos: os que têm e os que não têm. E segundo Earl Nightingale, este grupo é dividido em 95% das pessoas que não têm e os 5% das pessoas que têm. Ou seja, 95% das pessoas que possuem vidas quase ao nível do desespero e apenas 5% das pessoas que conseguem ser, ter, fazer, viver as suas vidas segundo as suas regras. Liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica. A grande pergunta que me intriga e que intriga a todos é por quê? Será que existe uma resposta? E será que se alguém gritar para este 95% sobre a resposta, será que eles lhe darão ouvidos? Você já percebeu que ao longo da nossa história, todas as pessoas que tentaram salvar a população, tentaram salvar as pessoas, foram mortos, apedrejados, esquartejados, queimados como churrasco ou crucificados, foram enforcados, decapitados. Por quê? Falta de informação e cegueira em seguir lideranças mal intencionadas. Nós estamos vivendo hoje uma epidemia de emburrecimento humano. Cada dia mais as pessoas estão se tornando cada vez menos capazes de tecer um pensamento lógico. As pessoas estão a cada dia mais hipnotizadas, acreditando cegamente e piamente em mentiras nas quais elas sequer têm coragem de questionar. Nosso sistema educacional tende cada vez mais a emburrecer as pessoas. Você sabia que existe um projeto global criado por um grupo de pessoas que dominam o nosso mundo para emburrecer cada vez mais as pessoas? Você realmente acredita que uma pessoa com 4 anos de idade, lá no prézinho, pré-B, pré-A, pré-1, pré-2, até a faculdade, são 11, são 10, são 15 anos de estudos? Você realmente acredita que se nós tivéssemos um sistema de educação sério, uma pessoa sairia da faculdade com o comportamento que ele sai, com o raciocínio que ele sai, com o conhecimento que ele sai? Basta você ver as pesquisas que estão sendo feitas na internet. As pessoas estão saindo da faculdade mais burras do que quando entraram, mais ignorantes, mais desinformadas e, pior ainda, completamente doutrinadas. Algumas delas, inclusive, com dificuldades de saberem se são seres humanos, animais ou plantas. Por que isso está acontecendo?
Isso é planejado assim. Por que é planejado assim? Porque quanto mais burro o ser humano for, mais fácil de doutriná-lo, enganá-lo e de convencê-lo a fazer aquilo que eu gostaria que ele fizesse. Infelizmente, a grande maioria da nossa população não quer ver a verdade. E se a verdade é apresentada a ela, acontece como sempre aconteceu. O mensageiro é apedrejado, esquartejado, enforcado, arrastado em praça pública, ou o que mais acontece nos dias de hoje, cancelado online. O que fazer em relação a isso? Primeiro, você precisa dar-se de conta. Segundo, você tem que saber a qual grupo quer pertencer. Ao grupo dos 95% doutrinados que vivem suas vidas na expectativa e na esperança de que existe um Salvador, seja ele um líder religioso, seja ele um líder político, seja ele um líder de comunidade, seja ele quem for, que de alguma forma fará com que a sua vida mude, ou você quer pertencer àquele grupo que passa a entender que o único responsável pela transformação de sua vida é você mesmo, e você passa, por sua livre e espontânea vontade, buscar a informação e o conhecimento verdadeiro que tem o poder para transformar a sua vida. Somente 5% das pessoas vivem vidas extraordinárias. Somente 5% das pessoas conquistam seus sonhos, têm liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo. 95% das pessoas vivem vidas desesperadas. Qual a diferença entre esses dois grupos? Bem simples. Está na autorresponsabilidade. 95% das pessoas não acreditam que a vida que elas têm é responsabilidade sua. Elas julgam, criticam e apontam dedos. A culpa é do governo, a culpa é dos professores, a culpa é do nosso papa, é do nosso bispo, é do nosso pastor, a culpa é dos nossos avós. Nunca é responsabilidade minha. 5% das pessoas sabem que se algo tiver que ser feito, é responsabilidade sua. 5% das pessoas sabem que ninguém se importa e que ninguém está vindo para o seu resgate. 5% das pessoas colocam a sua cara nos livros e estudam por tempo suficiente até que entendem o que está escrito ali. E se você me perguntar, ok, professor, qual é a solução? Eu vou te dizer qual é a solução. A solução é, em um mundo de pessoas amadoras, ignorantes e sem qualquer conhecimento, você tornar-se profissional. O melhor naquilo que faz. Dedicar seu tempo, sua atenção, seu dinheiro, seu esforço, sua energia, seu foco, sua vida em tornar-se bom, o melhor naquilo que você faz. Este é o caminho. Enquanto os outros dormem, estude. Enquanto assistam televisão, pratique o que você estudou. Enquanto eles insistem em culpar as pessoas, assuma a responsabilidade, corrija os seus erros, faça de novo, faça quantas vezes for necessário, treine, até que você seja o melhor naquilo que você faz. Nesse dia você terá resultados. No começo deste vídeo eu disse que existe hoje milhares e milhares e milhares de pessoas que dizem que você pode, que você consegue. E de fato, você pode, você consegue, se e somente se você assumir a responsabilidade e se der de conta. Infelizmente hoje, muitas das pessoas que teoricamente estão tentando ajudar, estão contribuindo para o emburrecimento das pessoas. Não existe nenhuma forma de você ter o que você quer ter, sem que você esteja envolvido fisicamente, colocando a sua energia em prática. Nós vivemos em um mundo de terceira dimensão, de matéria. Podemos ser seres físicos, podemos viver em um mundo quântico, mas aqui, nesta realidade onde nós escolhemos viver esta temporada, é a ação que determina os resultados. Ação e reação. Infelizmente, muitas pessoas estão sendo conduzidas a acreditar que existe uma forma de você ficar sentado, as coisas acontecerem. Então o meu objetivo aqui hoje é chamar a atenção dos 5% ou daqueles que já perceberam isso e que estão tentando passar para os 5%. O caminho não é fácil, o caminho não é rápido e o caminho é solitário. Você não vai poder contar com a ajuda de muitas pessoas. Muitas vezes você não vai poder contar com a ajuda de ninguém, a não ser com a sua própria. Não vai poder contar com sua esposa ou com seu marido, muito menos com seus filhos, principalmente filhos dessa nova geração. Não vai poder contar com seus pais, nem com o seu melhor amigo. Provavelmente você vai contar apenas consigo mesmo, com seus mentores, que podem ser
online, podem estar em livros, podem estar em cursos, podem estar em áudios, em vídeos, podem estar em seminários ou em um grupo de mastermind, mas principalmente conte consigo mesmo. Assuma a autorresponsabilidade, defina até onde você quer ir, estipule o que você quer fazer, qual profissão quer seguir e se determine que você será o melhor, que você será profissional em um mundo de amadores. O dia em que você tomar essa decisão, você passará para os 5%.